Meus amigos, boa tarde a todos. Vamos dar uma revisada no tema Lei Penal em Branco. É uma decisão proferida agora há poucos dias, neste mês de abril, no STJ, HC 304.952. 304.952. Vejam lá. É um tema de crime ambiental, artigo 34 da Lei Ambiental. Ali se fala em transportar espécies de peixes em período na qual a pesca é proibida. Pois bem, quais são as espécies de peixes que estão proibidas você transportar? A lei ambiental capitulou o crime, está aí descrito o delito, só que ela não emitiu ainda a discriminação, a especificação das espécies de peixes que você pode transportar e que não pode transportar. É uma lei penal em branco. Depende de um complemento normativo, que pode vir do legislador ou, eventualmente, em alguns casos, do executivo. Pois bem, que é, então, uma lei penal em branco? Recordem do conceito de norma penal. Norma penal tem um preceito primário e um preceito secundário. No preceito primário, descreve-se o crime. No preceito secundário, descreve-se a pena. Quando o preceito primário descreve o crime e exige um complemento, falamos em lei penal em branco. É o caso 34 da Lei Ambiental. É o caso. Sem o complemento, que não existe ainda, neste caso, não há que se falar em crime. É assim que decidiu o STJ. Perfeito, correto. Lei em branco, sem complemento, o preceito primário está falho. Se o preceito primário está falho, ainda não se pode dizer que existe a descrição completa do crime. Não há mesmo. Então, acertou o STJ, perfeito, correto, sem o complemento não há o crime, embora o sujeito transportasse algumas espécimes de peixe. Mas não se sabe quais estão proibidas e quais estão permitidas. Quais são elas? Isso que o acórdão enfocou. Agora, rapidamente, só para você recordar, recorde o seguinte: quantas espécies de leis penais em branco nós temos no direito penal? 4. Você tem que recordar as 4 grandes categorias. Depois, existem as subdivisões, mas 4 categorias você não pode esquecer, você não pode deixar de lembrar. Quais são elas? 1. Lei penal em branco própria. Quando ocorre? Quando o complemento normativo vem do executivo. Logo, você tem a descrição do crime pelo legislador, sempre. E o complemento vem pelo executivo. Fala assim, lei penal em branco própria. Exemplo, lei de drogas. Na lei de drogas descreve-se o crime. O complemento vem nas resoluções da Anvisa, que é órgão do executivo, onde estão descritas as substâncias entorpecentes. Portanto, essa é uma lei penal em branco própria. 2. Imprópria. Na lei penal em branco imprópria, o complemento normativo
é dado pelo legislador. Assim temos descrição do crime pelo legislador, complemento normativo pelo legislador, legislador, lei penal em branco imprópria. Na própria, legislador dá o crime e o executivo dá o complemento. Na imprópria, legislador escreve o crime e legislador escreve o complemento. Exemplo, o conceito de funcionário público no Código Penal. 327, Código Penal. Ele mesmo, legislador, escreve o que é funcionário público. Esta norma, do 327, complementa todos os crimes relacionados com funcionário público. Todos. Porque, evidentemente, aí você tem o conceito de funcionário público. 3. Terceira espécie, lei penal em branco ao revés, ou ao avesso, ou invertida. Neste caso, por que se diz invertida? Porque aqui o complemento que se exige não é do preceito primário que descreve o crime. Aqui o complemento que se exige é do preceito secundário, que descreve a pena. Exemplo, lei do genocídio. A lei do genocídio descreve os crimes e na hora da pena, lá diz, é a mesma pena do Código Penal. Então você tem que ir lá no Código Penal para completar a norma proibitiva do genocídio. Notem, então, na lei penal em branco invertida, o complemento necessariamente do legislador, porque para descrever pena tem que ser o legislador, o complemento se refere à pena, diferente da lei penal em branco própria e imprópria, que dizem respeito ao crime, à descrição do crime, à narrativa, à conceituação do crime. Agora estamos falando de pena. Por último, quarta e última categoria de lei penal em branco. Já falamos da própria, já falamos da imprópria, já falamos da invertida ou ao revés. E quarta categoria, lei penal em branco ao quadrado. Significa que na narrativa do crime, o legislador dá a descrição, mas necessita de dois complementos. Ao quadrado, ou lei penal em branco dupla, ou dúplice, ocorre quando nós temos necessidade de dois complementos normativos. Exemplo magnífico, artigo 38 da lei ambiental, que fala, que protege os crimes contra a floresta, e então aí está a descrição do crime. Aí vem o primeiro complemento. O que é floresta? Vai na lei que descreve o que é floresta. Aí você tem o primeiro complemento normativo do crime. Depois, quando você chega na lei de floresta, lá, por sua vez, existe um dispositivo que diz o conceito de floresta pode ser dado por atos do poder executivo local. Prefeitura, por exemplo. Então você tem a descrição do crime, mais o primeiro complemento dado da lei florestal, mais o segundo complemento normativo que vem por um ato do executivo local, municipal. Aí nós temos dois complementos, logo, lei penal em branco ao quadrado, ou se quiser, dupla. Eis uma repassada breve em torno dessas quatro categorias de lei penal em branco no nosso direito penal. Bem, própria, imprópria, ao revés ou invertida e ao quadrado. Meu caro, dominou isto, dominou o tema. E dominar o direito penal, assim como qualquer área jurídica, é dominar conceitos. Se você domina os conceitos, você está por dentro. Está por dentro. Responde, entende, raciocina, faz analogias, comparações e é por aí, porque é
por aí que se conquista conhecimento. Conhecimento é dominar conceitos, comparar, e isso tudo exige, evidentemente, paciência para aprender as coisas, humildade para aprender as coisas. Muito bom, ótimo, são as coisas necessárias na nossa vida para que nós possamos aprender tudo que está aí no mundo das ciências. Legal, legal? Vai lá no estudepenal.com.br, lá você tem mais vídeos meus explicativos e comparativos, falando de um monte de coisas, bem? Então, estudepenal.com.br, entra lá, estamos também com o nosso Estude Penal em 100 dias, que é toda a parte geral do direito penal. Se você quer ser um aluno nosso VIP, entre no Estude Penal e veja mais informações sobre isso para ser nosso aluno VIP no nosso curso Estude Penal em 100 dias, em 100 lições. Legal? Avante, meus artigos diários continuam. Me acompanhe no meu Face, Luiz Flávio Gomes, bote no Google. Luiz Flávio Gomes, você vai dar de cara com o meu Face, entre no meu Face, me acompanhe, você vê meus artigos diários. Legal! Muitos artigos sobre corrupção, que é o tema que eu estou estudando agora, meu pós-doutorado eu estou fazendo em corrupção. Avante, forte abraço a todos, bom final de semana, não se emocione tanto com as votações, ou seja, pode até se emocionar, mas não precisa morrer por causa dessas votações de impeachment, não impeachment, que vem vindo por aí. Legal? Avante, companheiro e companheira, forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.